Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E que feedback incrível tivemos a respeito das duas partes da entrevista de Breno Campelo. Muito obrigado, Breno, que homem, que cara sensacional, que conversa boa, e recebemos mensagens de todo mundo que ouve o PokerCast elogiando o guia turístico, né, de Las Vegas e contando a história da vida dele. Que legal, foi muito fantástico. E hoje temos a entrevista dele que volta ao PokerCast, Victor Marques, Vitão Chapa Zapata. Que homem, bem-vindo, aí sim. Só corrigindo que ele não é guia turístico, senhor. Ele é correspondente internacional. Muito obrigado, tem toda a razão, Marcelo Lanza. A gente lembra que o PokerCast é trazido a você pelo Fichas.net. Troque suas fichas sempre pelo Fichas.net, pelo Poker for Fun. Se você quer ganhar dos profissionais de poker, não vai ser aqui. Poker for Fun é de recreativos para recreativos. E Pay for Fun, pagamentos online com praticidade e segurança. Depósitos e saques diretos dos principais sites de aposta e poker. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br, Instagram e Twitter, @guicalil e @lanzamaia. Nosso telefone é 319-7518-9609. E com esse número de telefone você pode entrar no nosso grupão do Telegram, como fez o Gustavo, inclusive, lá de São Paulo hoje, ou você pode mandar áudios para nós. Marcelo Lanza, tem jogado? Não. Significa? Olha, ontem fiz ITM no nosso torneio, mas falo disso mais à frente e, para sua alegria, não ganhei. Eu sei, já conferi lá logo cedo. Essa cubada no grupo, eu vou lá e olho. Falei, Patrick Jane ganhou, não deu Calil. Falei, tudo certo, segue o jogo. Vamos que vamos. E vamos às nossas notícias, mas não sem antes falarmos a respeito da Pay for Fun. A Pay for Fun é a sua carteira digital processadora de pagamentos que opera com mais de 160 sites e contando, incluindo PokerStars, 888, America's Card Room, todos os sites de aposta esportiva praticamente. Quer dizer, se o site está na camisa do seu clube, ele opera com a Pay for Fun. E da Pay for Fun você pode fazer Pix para sua conta bancária, para carregar ela, para descarregar ela, para sacar dos sites, enfim, uma maravilha, sensacional. E a gente fica com a dica semanal curtinha ali do meu querido Rodrigo Garrido, que, aliás, arrumou outra nota essa semana apostando no Santos na Vila Belmiro. Que homem. Fala, Garrido, o que você traz pra gente da Pay for Fun, aquela palavra de empurrão pro nosso ouvinte já criar aquela conta instantânea? Fala, Gui, beleza? Os caras fazem uma mágica pro dinheiro cair tão rápido da Pay for Fun pro Pix. É impressionante. É isso aí, até semana que vem. Muito obrigado, Garridão. Lembrando que a Pay for Fun teve nova integração com a Betson. Ontem eu estava assistindo Argentina e Colômbia, as placas laterais todas eram da Betson. E eu olhei e falei, caramba, quem tem o ouvinte PokerCast já pode depositar e sacar desse site. Boa. Notícias? Valendo, professor. Começa a WSOP online no território americano. A gente já teve a distribuição de 5 braceletes quando esse programa está sendo gravado. A grande vitória marcante é a do Manning Loser, que é um profissional que tem 11 milhões de dólares no Random Mob, e ele ganhou 600 no Limit Hold'em Monster Stack. Mas, Lanza, mais do que falar a respeito dos campeões, visto que esse field é o field norte-americano, e mais do que norte-americano, ele é um field que só atende a 2 estados dos Estados Unidos, né? Como nós já falamos aqui tantas vezes. O que eu quis fazer, o trabalho que eu falei, cara, o que é mais legal da gente olhar nessa WSOP é comparar o número de competidores nos eventos similares de quando a gente estava com o mundo parado em quarentena e agora que a gente está tendo um 10 milhões no Win, está tendo torneio no Vinicius, enfim, o poker reabriu, tem um monte de coisa acontecendo. E para não surpresa das pessoas, ou para surpresa de 0 pessoas, cara, a gente teve uma redução drástica dos competidores. Observe o seguinte, para comparar laranja com laranja, banana com banana ali, né, eventos iguais, o 500 No Limit Hold'em Kickoff, ano passado teve 1.715 competidores, esse ano 837. O No Limit Hold'em Monster Stack
2.074 ano passado, 1.038 esse ano. Foi esse que o Manning ganhou. 500 no Limit Hold'em Turbo, 1.579 ano passado, menos de 1.950 esse ano. Depois, no Super Turbo, caiu de 1.179 para 850 entrantes. E no 1000 No Limit Hold'em 8-Handed, 919 competidores ano passado e 459 competidores esse ano. Então, a queda foi muito expressiva em alguns eventos, né? A gente chegou a ter queda aí de quase 50% em alguns eventos. E claro que tem muita coisa envolvida. Quer dizer, tem a situação de vacina, que os Estados Unidos está muito avançado, né, quando comparado conosco, e tem um monte de evento ao vivo, como eu disse lá no começo. A queda daquele Wire Act, que é a transação entre estados, ela é muito recente, então não deu tempo de integrar outros estados aí ao field da WSOP. É questão de tempo, eu acredito que na WSOP online do ano que vem já teremos mais do que os 2 estados. Agora, uma queda muito significativa, né, Lanza? Cara, muito significativa, mas acho que é totalmente de se esperar, né? Eu acho que a palavra que resume isso são opções, né? Principalmente se tratando de WSOP, porque o que tínhamos ano passado era a WSOP online, ponto. Não tinha a opção de ter a WSOP live, como vai ocorrer esse ano, daqui a 2, 3 meses. O segundo fato é que, já que só tinha WSOP, a gente provavelmente deve ter tido uma migrada boa de uma turma para os estados, para tentar julgar, né? Aquela correria desvairada para fazer o que não é preciso esse ano. Além do fato do Poker Live lá ter voltado a toda, né? Las Vegas registrou um dos maiores recordes de faturamento dos últimos anos e tudo mais. A turma também que pode dar ali seus 2 ou 3 tiros ali, se eles têm a opção de jogar ao vivo daqui a pouco lá em Vegas, por que não, né? Então acho que isso é bem normal. Perfeito. O Alan Kessler postou uma questão muito curiosa. Uma pessoa vende a ação dela no Twitter para um evento de 2K High Roller na WSOP, evento de bracelete. Você acha que essa pessoa deveria avisar a quem está stakeando ela, a quem está bancando ela, que ele vai estar fazendo um multi-table, jogando o torneio online junto com o torneio ao vivo no mesmo dia? Acho. Você acha? Acho que ela deve... Quem está pedindo a cavalada, o stake, ele tem que tentar dar o máximo possível de informação. A partir do momento que ele está jogando ao vivo e online ao mesmo tempo, ele tem restrições de jogo naturais, porque quando você está envolvido numa mão ao vivo, por exemplo, você não pode pegar no celular. Então eu acho que é algo que influencia direto. Não é o caso do cara estar jogando vários torneios online, porque isso não tem influência, mas eu acho que no ao vivo tem sim. Eu pensei muito a respeito disso, sabe, Lanza? Desde que eu printei esse tweet do Alan Kessler e mandei para a pauta, eu pensei muito, cara, eu acho que conhecer quem você está comprando cota é muito importante, sabe? Então, ainda que eu ache que é ideal que a pessoa informe que ela vai jogar os 2 torneios ao mesmo tempo, eu não acho exatamente uma falta de ética. Não acho muito distante de ser o fim do mundo. Acho que o ideal é que avise, mas se não avisar, a mim não há ofensa, vamos dizer assim. Vamos usar essa palavra. Eu só acho que ele não consegue jogar o mesmo jogo que ele estaria jogando em casa, focado vendo a tela, né? Eu acho que tem uma perda de foco significativa. O live é o live, né? Além desse fato que eu citei, dele não poder fazer determinado tipo de ação se ele estiver na mão no live, eu acho que se tem algo que pode prejudicar o seu jogo, né, o seu resultado de alguma forma, eu acho que não custa, né? Lanza, olha só, cara, num contraponto ao que você vem dizendo, eu vou colocar o seguinte, você concorda comigo que um pai que tem 2 crianças muito novas, divorciado da esposa, e faz uma grande diferença ele estar com as crianças na casa ou as crianças sob a guarda da esposa naquele dia. Teoricamente, esse cara tem que avisar para quem está stakeando ele que aquele é o final de semana dele cuidar das crianças e ele vai estar fazendo multi-table de cuidar das crianças com o torneio. Então... Não tem comparação. Eu vou te dar o mesmo motivo. Quanto tempo dura uma mão no ao vivo e quanto tempo dura uma mão no live? 1 minuto ou 2 minutos. No live.
No live. No ao vivo. 30 segundos. Então tá. Então vamos supor que você tribetou aquele as e rei no live e o cara tancou para pensar. Quando você olha para baixo no seu celular, você tem as e você não pode encostar no celular. Não, mas aí é o seguinte, eu acho que dentro do aplicativo de poker você pode jogar, você pode fazer esse multitable, você não pode usar o aplicativo de comunicação. Você entende que tem um desfoco ali que é completamente diferente do fato das crianças, de um cara que está acostumado a jogar? Eu acho que tem um desfoco, o cara não está em casa, o cara não está na frente do computador, o cara está sentado no celular, eu acho que não é a mesma coisa mesmo, assim. Perfeito, ok. Não, tudo bem. Podemos discordar tranquilamente. Ainda bem que isso acontece. Porque se um falasse A, o outro falasse A também, o programa seria monótono. Perfeito. Quando a gente pega o avião para nossa segunda notícia, Landon Tice folda o desafio contra Bill Perkins, Marcelo Lanza. Ele tweetou o seguinte, sobre o Perkins Challenge. Nós, meu time, decidimos desistir, nos entregar. A gente não vê outra forma de seguir. Ele é muito melhor jogador do que nós esperamos e eu assumi uma responsabilidade maior do que eu consegui lidar. Foi uma experiência incrível ser parte disso e talvez no futuro eu tente de novo. Good game, BP22, Bill Perkins. Com a desistência do Landon Tice, e essa notícia aqui é do Cards Chat, ele vai ter que pagar, ele não tem que pagar os $720 mil do que ele tinha de frente para o Perkins. Na realidade, ele tem que pagar a diferença de Big Blinds do que ele estava ganhando, no número de mãos que eles jogaram. Ele vai ter que pagar a diferença entre os 9 bebês que ele teria que ganhar para o que ele efetivamente ganhou, o que dá por volta de $33 mil, além de uma aposta paralela cujos valores não foram revelados. Lanzinha, sentiu totalmente. Quer dizer, ele fez o desafio e não terminou o desafio, o que já é um upgrade, né? Eu chamei ele de Landon Tice, porque o nosso desafio o senhor nem começou a jogar. Entendi. Entendi. Justo. Contra fatos não há argumentos, justo. Mas ele sentiu, você tá louco, ele sentiu profundamente, viu que não dava e glórias ao recreativo, né? Uai, apertou a turma, né? Acharam que era uma moleza. Gostei. Sentiu mal, pediu pra sair, pediu água. Senhor, posso cancelar esse bet? Segue o jogo. Quem nunca, aliás. Falou, fiz merda, vem cá. Deixa eu perder pouco enquanto eu posso aqui, tá tudo certo. Legal demais, cara. Eu acho muito legal isso. E há de se apontar o fato de que Bill Perkins não tá nem aí pro dinheiro, né? Ele tava aí pro desafio, tanto que ele se mostrou um adversário mais duro do que o Landon Tice imaginou. O Tice é um menino, né? 20 anos de idade, eu acho que ele tem 20 ou 21 anos de idade. E tá sujeito a errar ali na medida, e na hora que ele pegou o recreativo um pouco mais velho, ele viu que o buraco era mais embaixo. Coisa boa, eu gosto, me divirto mesmo, eu acho que é isso mesmo. Os meninos às vezes pecam pelo excesso de entusiasmo, né? A idade corrige esse tipo de coisa, mas que bom que ele achou melhor, segue o jogo e deu recreativo na tampa. Vamos que vamos. E começou o BSOP, professor. Hoje, logo depois desse programa, na hora que a gente terminar de gravar, começa com o evento número 1, o Big Hit, dia 1A, $11 no Limit Hold'em, 80k garantidos. Hoje ainda tem startup, tem PLO, enfim, a grade é gigantesca. Eu não vejo a hora de chegar ao final de semana e jogar aquele torneio de Mixed Games. Então confira que tem free roll, tem satélite, tem um monte de coisa. Corra lá e ajude a trazer esses títulos para o Brasil. Vamos que vamos. E temos o adversário de Felipe Helmut, de Phil Helmut, no High Stakes Duel 3. Lança, temos adversário, e o adversário é o famoso Ken. Quem, cara? Quem é Nick Wright? Quem é Nick Wright? Cara, Nick Wright é um comentarista da Fox Sports. Basicamente seria o seguinte, cara, o desafio, Kelvin ganhou o desafio do Rafael Jaime Walter e o desafiante seguinte dele é o Benja. Entendeu? É isso aí. Basicamente foi isso que aconteceu, cara. O cara é o famoso Ken, o Nick Wright.
cara, nem os americanos todos conhecem bem quem é o cara, então a gente poderia entrar numa longa discussão aqui para falar sobre se acrescenta, se prejudica o fato do cara ser uma pessoa do esporte. Claro que ele fala com outros públicos, mas o cara nem Randall Mobb tem, então nem seria ele, por exemplo, o jogador do nosso exemplo, jogar contra o Ari Aguiar, né, que é um cara que narra outros esportes, mas quando pode vai lá, joga os BSOPs e tal. O Phil Hellmuth já ganhou 6 heads-up seguidos, 3 do Esfandiari, 3 do Daniel Negreanu. Enfim, cara, acho que nem vamos render muito essa notícia mesmo. Lamentável a escolha. Já temos excesso de heads-up acontecendo no mundo, já é difícil criar interesse por mais um desafio no momento que o poker está reabrindo, e ele pegar um jogador que não tem nem Randall Mobb não diz absolutamente nada. Naturalmente voltaremos aqui para dar a notícia e nada mais do que isso. Pronto, resolvido. Já que não gera interesse, pula e vamos para a próxima. A próxima notícia triste, descansa em paz, Noel Furlong. Eu tô lendo eu tô terminando agora, nas últimas páginas do livro do Mike Sexton. Inclusive tem uma história fantástica do Stu Unger, que na hora que o PokerCast estiver um pouquinho menor eu vou vir aqui contar. E ele foi campeão do Main Event de 1999, bicampeão do Irish Poker Open, que é um dos torneios mais tradicionais do mundo. E o Mike Sexton falou com muito carinho dele no livro. Então descanse em paz aí ao campeão do Main Event. Para nossa próxima notícia, H2 anuncia um torneio de Mixed Games. Apertaram os malandros, né? Eles botaram o DC num grupo ali, apertaram ele para ele fazer um torneio de Mixed Games e não deu outra. Está acontecendo hoje enquanto a gente grava, mas é o início de uma tendência importante aqui no Brasil. O nosso parceiro, o H2, está fazendo agora às 2h da tarde com um buy-in de R$600, dia 7 de julho, um torneio que vai ter Deuce to 7 Triple Draw, Limit Hold'em, Omaha High Low, Res Stud, Stud High Low, No Limit Hold'em e Pot Limit Omaha, com um cashzinho também, Dealer Choice na paralela, com as modalidades todas. Fico super feliz de ver uma iniciativa como essa. Boa! Quem dera a gente pudesse julgar, né? Nossa, cara, deixa eu te falar. É que inveja, às vezes, é uma palavra que ela é levada para o mau sentido. E eu não tô com inveja, eu tô com uma invejinha boa, sabe? Então vou te dar mais uma. Acabei de ler uma notícia na Globo.com aqui que o governo de São Paulo vai flexibilizar, que antes era até 21, vai para 23 horas sexta-feira, assim, ó. Então quer dizer que ainda vamos ter estruturas melhores nos próximos, hein? Cara, eu vou para São Paulo. Eu tô vacinando. Sexta-feira eu vacino, eu vou te falar. O meu terçou, a minha marcou pra terça. Aí sim, cara, eu vou te falar que na hora que entrar a segunda dose aqui, passarem 14 dias, São Paulo que me espere. Aliás, tem muita coisa que eu tô precisando fazer lá, entre elas entrevistar o Federal. Boa. Bom, última notícia do dia não, penúltima notícia do dia, que foi encerrado o 10kk do Win. Exatamente, Lanzinha, um field de 1.328 pessoas, teve um deal na mesa final, obviamente, né, o torneio bateu mais de 2 milhões, e o deal foi entre Andrew Moreno, Clayton Maguire e Toby Lewis, os 2 primeiros americanos, o terceiro de UK, $1.460.000 para o grande campeão, $1.443 para o segundo, 1.235, 3 milionários, né? Que delícia. E o Andrew Moreno, que foi o grande campeão do evento, é o marido da ex-apresentadora do Poker News, a Christy Arnett, pessoa muito querida no mundo do poker. E ela tá grávida, cara. Olha que hora deliciosa de se ganhar $1,5 milhão. É o famoso resolveu a maternidade, senhor. Exatamente. Fralda não faltará. Não faltará. E por último, direto do nosso home game de terça-feira, ontem eu estava lá jogando com a nossa turma e o Juliano, nosso querido Juliano Moura, me deu a seguinte notícia. Virtual Poker, aquele site que falamos daqui, que usa a moeda Ethereum, na verdade, a moeda Ethereum e a própria moeda deles, do Virtual Poker, já está no ar, o site, e eu não testei o site, adivinha por quê, né? Talvez porque você não tem Ethereum. Eu não sou alfabetizado nas criptomoedas. Mas o site está no ar. Entre as boas notícias, uma é que ele é regulamentado pela Comissão de Jogos de Malta, e que regulamenta diversos outros sites, e entre os seus embaixadores o site tem Phil Ivey,
Dan Coleman e Brian Rest. Turminha de peso. Sem dúvida. E vamos à palavra do Fichas.net e depois Vitão. O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de pôquer online. Chame o Fichas.net e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichas.net é 062 99837 1007 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, PariPoker, PPPoker, UPoker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062 99837 1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichas.net, confiança e melhor preço para suas fichas. E é com grande satisfação que recebo aqui de volta ele, a voz do pôquer brasileiro, meu amigo querido, meu ídolo. Vitão, que satisfação, muito bem-vindo de volta ao PokerCast depois de quase 3 anos. Depois de longo e tenebroso inverno, estou de volta com muita honra aqui, meu irmão. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar no PokerCast, que é uma referência no nosso pôquer, né? E onde a gente pode matar a saudade de sentar num bar e conversar, né? Coisa que a gente não tem podido fazer. Beber depois de uma derrota do Cruzeiro, né? Coisa que a gente se acostumou a fazer e agora não consegue. Os cruzeirenses vão ficar bravos pra caramba comigo, né? Mas que honra estar por aqui. Vambora. Tô aqui pra gente poder bater esse papo e o pessoal poder saber mais aí, coisas que não sabe a meu respeito, minha opinião, discordar de mim, o que é sempre lindo. Exatamente, não. Nós vamos poder falar de tudo. Dessa vez, Vitão, a gente com aquele lance da gente tratar com a verdade total com o ouvinte, eu tinha feito uma pauta originalmente que ela separava pôquer, depois um pouco de aposta esportiva, um pouco da discussão de cassinos, que eu quero te ouvir, você é um grande conhecedor da nossa indústria, e, por último, falar de vida, política, futebol, um monte de coisa. Resolvi que nós vamos fazer uma bagunça total, que eu vou fazer um mix total, e nós vamos falar de tudo durante todo o tempo, tudo junto. Mas uma coisa que eu queria começar ouvindo de você, Vitão, você é um cara que já deu muita entrevista, já falou pra caramba. Sim. E uma história que eu ouvi pouco de você, ou nunca ouvi, é a história do Vitão menino na Argentina. Vitão com Vinão, família e tal. Todo mundo sabe que você é River, todo mundo sabe que você Sim. é um cara que tem a Argentina como o Brasil no sangue e na formação da personalidade. Mas me conta um pouco como é que começa essa história toda de Argentina. Bom, vamos lá. Eu nasci em São Paulo em 6 de novembro de 1980, né? Filho de Imael Marques e Maria Auxiliadora, Imael Marques brasileiro, Maria Auxiliadora argentina, mas minha mãe morou muito pouco tempo lá, né? E veio morar no Brasil e tudo mais, né? Com a família. E daí na metade no final dos anos 80, né? 88, 89, meu pai recebeu uma proposta de trabalho para lá, né? Uhum. Então a gente mudou para lá, né? Meu pai foi trabalhar lá no Banco Nación, que é o Banco do Brasil de lá, né? Seria o Banco do Brasil da Argentina. E aí daí vem todas as minhas referências de garoto, né? A gente forma muito caráter nessa altura da vida, né, Calil? Com qual idade, Vitão, que você foi? 9. 8, 9. Aham. E a gente forma muito caráter e realmente a chegada num país que estava um pouco caótico também, né, com remarcação de preços diárias ali, coisa que o Brasil vivenciaria um pouco depois, mas depois veio um governo que supostamente resolveu esse problema, mas na verdade no longo prazo ele piorou esse problema, né, que foi o governo de Carlos Menem, né, quando eu cheguei na Argentina ainda era o Alfonsinho presidente, e a situação política na Argentina era essa, né, o Alfonsinho presidente da União Cívica Radical e o Menem peronista, né, que são duas correntes bem divergentes, né, apesar de não ter tanta diferença na visão de mundo, mas politicamente estão sempre rivais, né, e cheguei num país que, por exemplo, era muito mais visto no mundo que o próprio Brasil, né, por exemplo, você sendo residente ou cidadão argentino, você não precisava de visto para os Estados Unidos, por exemplo. Filmes estreavam antes na Argentina, né? Empresas tinham base lá e não tinham base aqui, né? Sim. Então cheguei num país que estava assim, num país muito efervescente culturalmente também, assim como o Brasil, né? E cheguei num país onde
um time dominava o cenário do futebol, que era o Clube Atlético River Plate, né? Naquela época dirigido pelo recém-aposentado Daniel Passarella, né? O maior zagueiro de todos os tempos, um filho de uma puta como pessoa, mas um grande zagueiro. E daí vivenciei tudo isso aí, cara. Vivenciei isso aí todo o começo de anos 90, mas assim, não deixei de acompanhar o que acontecia no Brasil, porque vinha aqui de férias, né? Não tinha internet nem nada, mas sempre vinha de férias, sempre passava muito, muito tempo aqui no Brasil. Então, as lembranças dos anos 90 para mim são dos dois países, assim, né? Mas eu vivi muito mais na Argentina. Você tem memória anterior à mudança para a Argentina? Tenho uma memória muito boa. Lembro de ir com meu pai ao Morumbi, ver o São Paulo, o time do coração dele. Lembro do colégio que eu estudava, aqui no bairro do Campo Belo, em São Paulo. Lembro de tudo, cara. Minha memória é muito boa. Né? Tem uma coisa que a cachaça não destruiu, foi a minha memória. Exato, e nós tomamos vodka o suficiente para acabar com ela, hein? Aqui tem a amostragem pro experimento, né? Foi um desgosto pro senhor Email você virar torcedor do River? Um pouco sim. Até hoje parece que ele meio que não se conforma, mas ele entende, né? Ele entende que foi uma mudança muito brusca ali no comportamento, e a gente morava até próximo ao estádio, né? Tinha condições de ir ao estádio naquela época, né? Então foi algo fundamental, foi um rito de passagem assim da minha vida, né? Coisas que não são comuns, né? Não é comum você mudar de país, né? Nessa idade, né? Depois talvez algumas pessoas tenham a experiência aí de ter intercâmbio, é uma minoria da população, tá? Não tô falando, não, as pessoas mudam para a Austrália para estudar, não, é uma minoria da população que muda, mas essa mudança acontece geralmente mais tarde, né? Para mim aconteceu muito cedo, e foi muito bom, cara, foi muito bom porque aprendi outro idioma, aprendi a ler em outro idioma, aprendi a pensar em outro idioma, aprendi outra cultura de verdade, né? Não é que nem aqueles caras que falam que não, eu vou para a Europa para aprender outra cultura, mas tá lá só com brasileiro, só com cara da própria cidade, não aprende nada da outra cultura, né? Eu aprendi mesmo, né? Não tinha muitos brasileiros na Argentina na época, tinha uma comunidade de estrangeiros muito grande, né? Das pessoas que trabalhavam no Banco Nação e que eram do exterior, e a gente até estudava junto e tudo mais, e foi assim que se produziu a vida. Você estudava numa escola argentina ou numa escola internacional lá? Estudei numa escola internacional e depois numa escola argentina. Perfeito. O seu pai abraçou quando você virou River, ele abraçou a ideia e começou a te levar para o estádio, ou você tinha que se virar para ir para o estádio com os amigos ali? Com 8 anos, evidentemente, não dava, né? Mas... De criança me levou algumas vezes, né? Mas depois que eu tinha uns 12, 13, eu já ia pro rolê meio que sozinho, ou com o pai de alguém que se animava mais para levar, né? Tinha muito uruguaio, né? Então os uruguaios, são muito de estádio. Meu pai também sempre foi muito de estádio. Hoje em dia ele não vai. Hoje em dia ninguém tá indo pro estádio, mas hoje em dia meu pai prefere ver o jogo em casa, mas meu pai sempre foi muito de ir em estádio, de levar em estádio, né? Mas depois aí acabava indo com o pai dos moleques lá, do Martim e tudo mais, ia pro estádio com eles lá, que os uruguaios são muito futeboleiros também, e sabiam que ia ser difícil, né, naquela época, sem internet e tudo mais, os filhos se manterem torcedores do Peñarol, do Nacional, essas coisas todas. Sim. Martim é o Martim do pôquer? Brasileiro? Não, outro. Ah, sim. Perfeito. Vitor, até qual idade você ficou na Argentina? Cara, meus pais voltaram em 96 pro Brasil, eu e o Vini ainda ficamos, né? O Vini se consolidou como enxadrista lá, né? Apesar dele viajar muito para jogar por aqui, pelo Clube Pinheiros, né? Que é o clube que ele defendeu a maior parte da vida, jogar os jogos abertos do interior de xadrez, que pagava muito bem. Mas a gente foi ficando lá mais um tempinho, né? E eu jogava basquete e tudo mais, e em 98 eu voltei, cara. Com quantos anos? 18, já tinha 18. Eu fiz 18 no fim do ano. Foi no fim do ano que eu voltei, exatamente. Perfeito. 10 anos de Argentina, evidentemente, tornam o ser humano Victor Marques
completamente diferente do que ele seria. Se fosse Boca também, seria completamente diferente, né? Mas não seria. Não tinha essa Boca, chance. Você disse. Sim, exatamente. Mas quer dizer, o destino não seria tão cruel comigo, né? Jamais. Mas da mesma forma. Eu sou gordo, cara. Você pô, imagina se eu fosse bosteiro, né? Bosteiro é como eles são chamados, né? O rival é chamado. Sim. Mas como um clube forma a nossa personalidade, como ser um cara dos jogos forma a sua personalidade, aí eu super recomendo que o nosso ouvinte vá lá e ouça a entrevista de 3 anos atrás com o Vitão. Por favor. Essa entrevista é sensacional, né? 2 partes que eu ouvi hoje, antes da gente entrar no ar. E eu queria que você fizesse uma reflexão sobre o que esses 10 anos na Argentina mudam do Vitão. Né, mudam na cultura, no amor pelos jogos, na politização, quer dizer, no geral, na formação do Vitão ser humano. Olha, começando pela politização, a politização não muda tanto porque meus pais sempre foram muito politizados, né? Uhum. Viver numa Argentina que não é feio discutir política ajudou, né? Aqui no Brasil é ofensa discutir política, né? Aqui as pessoas, quando elas querem te interpelar por uma opinião política, né, que já é um tema um pouco complicado, mas elas já chegam meio pedindo desculpa. Desculpa falar de política aqui, mas eu discordo de você, acho você um puta do imbecil. É tudo de pior que tem na discussão, né? O xingamento e o constrangimento de falar de política. Então, assim, se tem alguma coisa que eu aprendi lá é não ter constrangimento nenhum de falar de política, né? E olha que, cara, eles viveram períodos muito mais tenebrosos do que o Brasil. Não estou relativizando a ditadura que o Brasil viveu, que foi muito feia, mas na Argentina foi muito pior, cara. E foram foram em vários momentos, né? Em 55, a Revolução Libertadora, depois nos anos 60 com a Onganía, e depois em 76 com a junta militar do seu Jorge Videla, um dos maiores filhos da puta que pisaram na terra, né? Então, assim, as pessoas não tem constrangimento de discutir política lá e assim, até pouco tempo atrás não tinha o xingamento. Então, o xingamento é uma coisa de rede social, né? Essas coisas que foram indicadas. Então, a gente aprendeu a viver muito bem com isso, né? A tolerar as divergências. Agora, assim, algum ouvinte, você vai falar, uma vez eu entrei no Facebook do Vitão e discuti política com ele, ele me mandou tomar no cu. Provavelmente porque eu fui mandado tomar no cu primeiro, tá? Porque por opinião divergente, jamais, tá? Por opinião divergente jamais, eu tenho muita ciência daquilo que eu tô falando. Agora, se você me mandou tomar no cu, aí o diálogo muda um pouco, né? Eu posso ignorar, eu posso dar risada, eu posso te bloquear e posso te mandar tomar no cu também. Acho que eu tenho esse direito, né? Sim. Então, só fazendo um disclaimer aí pra galera que vai falar, nossa, Vitão é combativo e agora tá dando uma de Madre Teresa de Calcutá. Nada disso. De maneira nenhuma, não sou Madre Teresa de Calcutá, nem pretendo ser, nem quero ser, tá? Mas eu também não xingo primeiro, isso eu garanto pra você, tá? Xingar primeiro não é comigo. E das outras coisas, a questão dos jogos também já tinha muito inerente, né? Meu pai nunca foi um jogador, mas sempre incentivou a gente a conhecer novos jogos, né? Xadrez, notadamente, onde meu irmão, por exemplo, foi muito bem sucedido, é um nome conhecido, é mestre internacional pelo Brasil, até hoje, né? São marcas que não se apagam, né? São títulos perenes, eternos, vitalícios. E, cara, outros jogos também nunca houve nenhum tipo de preconceito aqui na minha família, não, cara. Tipo, eu entendo, né, os pais que ficam preocupados com os filhos jogando, mas não concordo com eles, mas entendo, né? Uma coisa nova. Nem sempre as pessoas lidam com isso. Né, e quem tá, a molecada que tá jogando pôquer, que quer abraçar isso, tem que ser muito didático, não tem que quebrar violão na cabeça do pai, que nem o Lobão, não. Tem que chegar na moralzinha mesmo, falar, olha, isso aqui, seu amigo que perdeu a fazenda, alguém ganhou, né, aquela coisa toda. Mas eu nunca tive esse problema, sempre foi muito bem aceito isso, né? Agora, claro, os pais sempre ficam um pouco preocupados, né? Tipo, meu filho vai viver do quê? Vai se alimentar do quê? Isso é uma preocupação inerente. Eu vou ter com meu filho no futuro, mas de repente ele vai falar, cara, eu vou viver compartilhando vídeo no Kuai e no TikTok. Porra, beleza, tamo junto, irmão. Não é só anel de doutor que dignifica ninguém. Acho que aqui em casa a gente sempre teve isso muito, muito claro. Questão cultural, a Argentina é um país de muita leitura, né, e tudo mais, então, assim, mas assim, também não posso dizer que meus pais não me incentivavam a leitura, porque sempre teve livro pra caralho em casa,
né? Desde Carlos Castaneda, né? Da literatura psicodélica. Poxa, isso é demais, hein? Quanto tempo? Pois quanto tempo, rapaz, a erva do diabo. A erva do diabo, Carlos Castaneda. Pois é, imagina isso na mão de um guri de 10 anos. Sim. Aquela coisa, por isso que fica falando tudo na tela, né? Isso explica muita coisa. Isso explica o Reino River. Ler o Carlos Castaneda com 10 anos tá nisso, né? Não, mas a gente observava ali as leituras que tinha no colégio, não tinha nada proibido em casa, mas assim, eu não li Carlos Castaneda com 10 anos, mas tinha lá disponível, eu li, vamos dizer que eu li com uns 15, vai. Eu li exatamente. Eu li mais pra frente. Exatamente. O pessoal que não conhece o Carlos Castaneda vale uma googlada, nem sei se tem um valor artístico tão grande, mas é uma coisa, mas é importante, vai, vamos colocar nesse patamar na questão de abrir a cabeça, é legal. E essas questões a gente sempre debateu muito diretamente aqui em casa. Tipo, eu acho isso, eu me posiciono dessa maneira. Meus pais têm um histórico de luta contra repressões e tudo mais, né? Então, assim, tudo isso foi normal, mas assim, a gente encontrou um país onde não era constrangimento falar sobre política, não era constrangimento falar que você gosta de ler, né? Com 13, 14 anos, porque às vezes você tem que ser vida louca com 13, 14 anos, eu entendo, é da parte da adolescência, né? E um país onde, pô, você, sei lá, os malandros, os jogadores de baralho, assim, eles eram cantados no tango, como eram cantados no samba aqui, né? Sim. Mas, assim, não tinha tanta coisa contra, assim, né? Um país menos carola, digamos assim, né? A Argentina. Então, acho que possibilitou, né? Eu acho que, assim, todos os passos que a gente dá na vida trazem a gente para onde a gente está, né? Então a Argentina é tudo, é um absoluto. Eu sempre falo isso, não é uma coisa entre outras, né? É um absoluto, uma coisa importantíssima. Agora, assim, como eu falei no podcast do Thales e da Mari, no Desmutados, não é um país que eu pretendo voltar a morar, tá? A minha vida é no Brasil, né? As minhas coisas estão no Brasil, né? Sim. Eu amo a Argentina e vou defendê-la sempre, mas a minha vida é aqui, eu me consolidei aqui, eu me fiz no pôquer aqui no Brasil, do pôquer brasileiro, né? Eu tenho poucos amigos do pôquer argentino, me dou muito bem com muita gente, mas assim, amigos, os meus amigos de pôquer estão aqui, né? Então, assim, eu consolidei e sedimentei a minha carreira aqui, então eu não pretendo voltar para a Argentina, exceto para férias, loucuras, futebol, né? Orgias gastronômicas, tá? Até porque outra orgia dá muito trabalho, né? Vamos combinar, né? Hoje em dia ninguém tá conseguindo, né? Então, basicamente isso, Calil. Acho que isso aí é a síntese da minha relação com a Argentina. E, claro, tô torcedor do River Plate doente, fanático, sem querer parecer, o Vitão tá tirando de louco. Não, eu sou doente, né? Eu sou fanático, sou clubista, sou parcial de merda com isso. Para a seleção argentina eu torço, mas não é a mesma coisa, né? Não torço contra a seleção brasileira, mesmo com todo o estigma que ela carrega. Acho que o Brasil é indiscutivelmente a melhor seleção de futebol do mundo, não apareceu ninguém na história, né? E acho que ainda hoje continua, na América do Sul não tem rival nenhum. Vitão, eu seria mais delicado se eu estivesse perguntando isso para outra pessoa, mas para você eu sinto que eu posso perguntar sem nenhuma delicadeza. Sem filtros aqui. Sem filtro, exatamente. A sensação que eu tenho é que o pôquer brasileiro está 10 anos na frente do pôquer da Argentina. Mas apesar do Damian Salas, né, que é um gigante, que é um monstro, os resultados mostram tudo e eu tô errado? Não, de maneira nenhuma. Acho que a própria comunidade, acho que o próprio massive do pôquer argentino reconhece isso, né? E de outros países também, né? A gente sabe disso, claro, o Pampa Salas é um cara muito foda, depois a gente vai ter o Ivan Lucas, que é um cara muito foda, vai ter o Rama Star, né? Vai ter outro jogador, o Richard Dubini, por exemplo, enfim, a gente, Lampropoulos também, então, a gente acaba esquecendo aí de alguns nomes, mas é um poker com nomes muito bons, mas não tem a organização que o poker brasileiro tem, não tem
a mídia que o poker brasileiro tem, né, a mídia própria. Isso não quer dizer que as pessoas não sejam competentes, as pessoas que estejam lá à frente desses órgãos, mas eu não vejo comparação, tá? E acho que por muitos anos a gente vai seguir à frente com toda certeza aí, né? A base da não comparação, então, é a organização do poker brasileiro, é o trabalho que foi feito de base aqui no Brasil. E acho que acima de tudo, Calil, é o jeito que é o pilar onde o poker se apoiou aqui no Brasil, né? Que é uma coisa esportiva, né? Com os ônus e bônus disso, né? Uhum. E lá não, lá, assim como outros países, ainda é um departamento do cassino. Ótimo. Quer dizer que, eles não precisaram contar a história do cara que ganhou, que perdeu a fazenda, lembrando que alguém ganhou a fazenda. O poker existe, né? Uhum. Mas ele não vai ter essa paixão que teve aqui no Brasil, porque a história aqui foi contada de uma maneira diferente, né? A história aqui a gente teve que quebrar muito mais pedra do que em outros lugares, cara, né? Por isso que eu acho que não há comparação, entendeu? E aí a questão da organização, aqui a organização daqui eu vivi desde o primeiro dia da organização do poker brasileiro. Lá eu não vivi, então eu não sei se eu posso falar isso. Mas me salta aos olhos que aqui a organização é foda, entendeu? Uhum. Aqui a organização é foda. E lá eu já não posso dizer. Mas o que eu sei é que as pessoas que eu conheço que jogam poker na Argentina, no Uruguai, na Colômbia, elas invejam o patamar que o poker atingiu aqui no Brasil. Acho que isso diz muito. Tem características da personalidade do jovem argentino que vai abraçar o jogo que o favorecem ou o desfavorecem comparado ao jovem brasileiro? Um aspecto que você colocou, por exemplo, é o fato de que em Buenos Aires você tropeça numa rua e a chance de você cair para dentro de uma livraria é enorme. Então, talvez exista uma cultura de ser mais leitor, talvez de estudar mais, ou de repente uma característica de ser um pouco mais ou menos quente ou frio e tal, na personalidade. Tem características que você olha e você acha que o jogador argentino ou é favorecido ou desfavorecido quando comparado com o brasileiro? Eu acho que tem características que o favorecem, que é justamente esse desprendimento moral, né? Que acho que na Escandinávia eles têm também, tipo, o cara sabe que vai jogar poker, ele, cara, beleza, uns 10% da família de famílias podem ficar contra, mas a maioria não vai ter muito drama com isso, né? Uhum. Lá os caras na Escandinávia também, além de ser frio pra caralho lá, né, os caras não poderem sair de casa, você vai contar pro seu pai lá que você tá jogando poker, você vai falar, puta, boa sorte, irmão, né, vai falar, porra, GL, entendeu, tipo, e aqui, por exemplo, corre o risco de ser expulso de casa, então essa vantagem tem, mas, por exemplo, aqui tem uma organização dentro do poker, quando a pessoa chega pro poker, que a pessoa assiste minha transmissão, que a pessoa escuta o seu PokerCast, né, e começa a entrar nos meandros do poker aí, que, são os times, entendeu? E os times, os grandes times são brasileiros, né? A gente não pode fugir disso, né? A organização que os times têm aqui no Brasil, a organização que eles têm é foda, é muito profissional, né? Então, cara, eu acho que, assim, na questão moral, voltando para responder a tua pergunta, na questão moral, acho que eles saem na frente, sim, né? Não tem tabus, digamos assim, tantos tabus, né? Embora a sociedade argentina tenha regredido bastante daquela sociedade que eu encontrei. Mas não tem a organização que nós temos para receber um jogador novo, né? Não tem. Se você for um jogador novo lá na Argentina, você vai ter que, obviamente, se entrar na comunidade ali, discutir mãos e tudo mais, tudo que você tem que fazer para melhorar, para jogar poker, mas provavelmente, se você não tiver ligado no que está acontecendo aqui no Brasil ou nos times que atuam com atuação mundial, você tá um pouco lascado ali, né? Se você não jogar pro Joaco Melonha, meu grande amigo Melonha, que tá lá no Uruguai, vai ficar um pouco mais complicado. Aqui o jovem que entrou no poker, que admitiu que o poker pode fazer alguma coisa na vida dele, ele vai ter mais facilidade. Sim, perfeito. Vitão, a sua carreira dentro do grupo Super Poker, ela deu uma guinada de 3 anos para cá, né? Quer dizer, há 3 anos, eu não sei se quando te entrevistei você era editor-chefe do Super Poker, acho que já não mais. Não, era sim. Era. Pois é, e de repente vem o Super Jogos para sua vida, que é um projetaço que ele é a cara do Vitão, né? Conta pro nosso ouvinte que pode talvez não conhecer ou conhece, mas não sabe o tanto que tem em sua mão os Super Jogos a respeito do seu momento profissional no Super Poker.
Para contextualizar, minha história no Super Poker começa em 2005, quando eu fundei o Super Poker, né? E aí eu costumo dizer que ainda bem que eu vendi minhas ações para poder hoje ser contratado do Super Poker e viver disso, né? Uhum. Porque acho que se eu fosse sócio, talvez eu não pudesse estar vivendo disso, né? Dito isto, né? Em 2013 eu venho contratado pelo Super Poker, na verdade é uma fusão entre TV Poker Pro e Super Poker, que eram grupos diferentes. Eu era da TV Poker Pro, venho para o Super Poker como narrador-apresentador, repórter. Em 2016 sou convidado a assumir a editoria geral, sou convidado a ser editor-chefe, fico muito feliz com o convite, aceito o desafio. Mudamos muitas coisas no Super Poker, né? Eu, Grilo, Guilherme Schiff, que hoje está no mundo poker, né? Alan Ferreira, Samuel Royce, né, essa turma maravilhosa que trabalhou com a gente, mudamos muita coisa no jeito de contar a história do poker brasileiro. E em 2019, no final de 2019, me aparece essa missão dos Super Jogos, que é uma missão, era uma missão, eu poderia ter recusado essa missão e seguir adiante do Super Poker, mas, cara, era uma missão tentadora, né? Um desafio maravilhoso, né? Eu não sou aquele cara que fala, não, eu tenho que sair da minha zona de conforto. Não, eu lutei muito para ficar na minha zona de conforto, para criar a minha zona de conforto, né? O meu casulo, né? Uhum. Então, para eu sair dele, o desafio tinha que ser muito bom, porque depois que eu fui para minha zona de conforto, eu quero ficar lá, quero usufruir da minha zona de conforto, né? Sim. Então, assim, eu saí da minha zona de conforto e me deparei com uma operação que começava do zero, ou seja, eu estava numa operação onde onde o nosso modelo, o modelo que eu implantei, tinha sido consagrado, onde a gente tinha podido contar histórias de grandes conquistas, né? O Robert Lee, né? A história que eu destaco, onde a gente superou todos os recordes de audiência e de qualidade de notícia, onde a gente entendeu o que o público brasileiro que consome notícia de poker queria, porque antes isso estava defasado, porque antes as pessoas acreditavam em papo de marqueteiro, todo respeito aos marqueteiros, mas que coisa de lifestyle era o pilar fundamental, e a gente acreditou que o lifestyle era um dos pilares apenas, né? Então, assim, aí você passa por um trabalho novo, de uma coisa que é apaixonante para mim, que é das coisas que eu mais gosto, que é o esporte, é o futebol, é a aposta, o jogo relacionado com isso, mas começando do zero é um grande desafio, né? Sim. É um grande desafio e eu topei, cara, eu nem pensei muito na hora, topei, falei, olha, eu acho que daqui para frente o Super Poker, sabendo que ia ser o Gabriel Grilo, o editor, vai estar em excelentes mãos, né? Como de fato se provou. Sim, Grilão passou por aqui também, super recomendo a entrevista dele, que foi fantástica aqui pro PokerCast. Eu lembro até que na transição eu falei uma coisa pro Grilo, eu falei, olha, você vai ter muito mais dificuldade do que eu de tocar essa operação. E ele falou, porra, por que você já tá me agorando? Eu falei, não, porque você não vai ter um cara como você ao lado. Você vai ter que chefiar, né? Uhum. Mas ele superou essa dificuldade. Ele é um gênio, ele é um cara incrível, a inteligência dele, né? Então, ele também colocou o Super Poker num outro patamar, enfrentou a pandemia logo nos primeiros meses, né? E matou no peito, como era de se esperado, como a gente já sabia, né? Com a equipe que ele tem, com os novos reforços que ele teve, ele matou a pau. Então o Super Jogos começou uma operação do zero, a gente começou dando dicas de aposta, né? E isso trouxe uma satisfação muito grande para mim de acompanhamento de futebol, agora com viés profissional, não só para falar groselha no Twitter, como só ia acontecer comigo, né? Quem me segue no Twitter sabe que eu falo de tudo menos de poker, né? e aí comecei a ter esse acompanhamento de rotina de futebol, e foi uma época muito boa, até que a gente mudou para ser uma plataforma de jogos, né, bastante promissora, com conversão real. Então esse é a minha Copa do Mundo, esse é o meu desafio, e eu estou muito feliz de estar liderando o conteúdo dos Super Jogos. Super Jogos é uma operação que tem muito mais gente envolvida, por incrível que pareça, né? Uhum. Do que o Super Poker. Então, assim, ter tido essa obrigação, essa missão, para mim, me honrou muito, e a gente vai lá, eu e Caio Bittencourt, né, meu grande parceiro, vamos fazendo um grande trabalho aí, e muito satisfatório, muito feliz.
Vitão, eu parto para uma afirmação que vão virar para duas perguntas. Você falou a respeito de zona de conforto, você falou a respeito dos esportes, mas a sensação que eu tenho é que o dinheiro está muito mais nas apostas esportivas, tanto pela novidade quanto pelo volume de transação, do que no poker como produto final, como um cara de mídia. Te deu uma vontadezinha de abraçar a aposta esportiva única e exclusivamente, visto que você continua no poker, né? Muito dedicado. Cara, o começo da minha vida nos jogos, né? Eu costumo dizer que eu e meu irmão, a gente nunca quis trabalhar, mas não é de vagabundagem, a gente nunca quis trabalhar em coisas comuns, né? Assim, o máximo respeito a quem trabalha em banco, advogado, eletricista, essas coisas todas. Mas assim, eu e meu irmão, a gente queria viver da nossa arte, viver do jogo, de alguma coisa assim que seduzisse a gente, né? E que foi exatamente o que aconteceu. Então eu comecei trabalhando com aposta esportiva clandestina, né? No passado. Então assim, é uma volta às origens. Mas, assim, eu hoje em dia não consigo vislumbrar a minha vida sem o poker, né? O poker é uma parte muito importante da minha vida. Agora, se você me perguntar onde tá mais o dinheiro, tá mais na aposta esportiva. Acho que a gente não precisa ter nenhum tipo de reserva para falar a respeito disso. A gente vê na televisão, né? Sim. Tem lá o Quero Valer, Tom Cavalcante insuportável, fazendo propaganda na lateral de qualquer estádio, de qualquer campo da Copa do Brasil, de qualquer torneio, no short de todos os clubes, o Atlético é patrocinado pelo Betano. Exato. Então, assim, a gente não precisa ir longe, a gente tem as pessoas que não vivem em Marte, elas têm essa percepção, né? Então, claro, é um mercado muito mais sedutor desse ponto de vista, mas também é um mercado que a gente sabe que está na mão de grandes grupos estrangeiros que dominam isso, claro, e que vão contratar pessoas que vão querer se unir a projetos vencedores. Então a gente tinha que fazer um projeto vencedor e fez um projeto vencedor lá dentro dos Super Jogos, mas assim, por enquanto mudou a cara e mudou para melhor ainda, né? É um projeto vencedor que vai ser mais vencedor ainda, né? Podendo ser o lugar onde as pessoas vão se divertir, né? Acho que as pessoas estão buscando muito esse tipo de coisa. Vitão, a aposta esportiva como diversão é das coisas mais legais do mundo. E como profissão... Talvez a mais legal do mundo. Talvez a mais legal do mundo, exatamente. E como profissão é das mais difíceis do mundo. Né? Talvez a mais difícil do mundo. Também, exatamente. Os sites de pôquer, a sensação que você tem é que os sites de pôquer olham para o jogador de pôquer, porque o jogador de pôquer pensa em EV, ele pensa em retorno médio, ele entende quanto que é um monte de coisas, até o rake que é cobrado, a forma com que o site é remunerado. O jogador de pôquer foge um pouco do perfil do apostador que o site quer, ou pelo contrário, o jogador de pôquer é um cara que ele já gosta tanto de action, ele quer ver as cartas baterem. Quer ver o louco, né? Qual que é a sensação que você tem com relação quando você está sentado com o site de pôquer discutindo a respeito do seu cliente que é telespectador do seu programa de pôquer? Cara, eu acho que o público recreativo mesmo, né? Que é aquele público que descobre no poker uma forma de se divertir, mas também não se aprofunda muito, né? Que é apenas a diversão que aquilo gera. E o das apostas, ele é muito parecido, né? Agora, assim, se você for escalando aí a pirâmide, né? Se você for subindo de nível ali de conhecimento, eu acho que no fim das contas o jogador de poker vai ser um pouco mais exigente, né? Porque ele sabe o que peso que as decisões dele têm. E o apostador, ele acha que, mesmo até os que têm mais conceitos aí, têm mais conhecimento, ele, de certa forma, ele acha que em 90 minutos ele resolve qualquer problema que ele venha a ter ali, né? Não problema financeiro, mas assim, qualquer oferta ruim pode ser resolvida em 90 minutos, né? E o jogador de poker, ele sabe que talvez isso não seja tão bom. Essa é uma visão que eu tenho. Eu acho que o jogador de poker, ele é muito mais, como que eu vou dizer? Ele é mais exigente, digamos assim. Sim, perfeito.
Vitão, quando o mercado de aposta, quando o Brasil legaliza as apostas esportivas, você já estava sentado na janela desse trem há muito tempo, né? Para usar as suas palavras, operando de forma clandestina. Exatamente. Pronto, falamos, né? Pronto, falamos, né? Você que começou, né? Vambora. O Vinão contou pra gente a história maravilhosa que um cara faz a aposta que tem que formar uma semifinal e chega no intervalo que todos os resultados estão batendo, vocês não tinham descarregado a aposta e vai a família inteira ajoelhar na frente da televisão para não ter que trabalhar lavando o prato da banca de aposta o resto da vida. Para poder sobreviver, e eu tenho certeza que você deve ter histórias feito essas maravilhosas para contar, e eu não posso te deixar passar por aqui sem contar uma história maravilhosa de aposta esportiva. Cara, a primeira aposta maravilhosa de aposta esportiva que dá para trazer aqui, cara, é que assim, a gente mora numa casa aqui, né, num bairro de casas, né? Sim. E assim, tinha uma época que a gente tinha um vizinho que ele, cara, ele assim, a gente saía de casa, ele não falava bom dia pra gente, mas ele ficava olhando, assim, tipo, ficava olhando, achando isso aí, porque é o seguinte, você trabalha com aposta, você vai comemorar o gol do Corinthians, você vai comemorar o gol do Flamengo, você vai comemorar o gol do seu time, você vai comemorar o gol contra o seu time, você vai comemorar o gol da Grécia contra Portugal, né? Sim. Então, assim, tipo, eu via que o cara queria falar com a gente, mas ele ficava com medo, né? Fala, pô, de repente os caras são meio loucos, não sei o quê. E aí teve um dia que ele não aguentou, cara. Ele chegou pra gente assim e falou, cara, pra que vocês torcem, assim, velho? Qual que é o time do coração de vocês, cara? Porque, cara, vocês assistem, de vez em quando eu tô vendo um jogo aqui, de repente sai um gol e vocês estão gritando gol. E o jogo é tipo Holanda e Letônia, né? Tipo, o jogo é Real Sociedade e Atlético de Madrid, né? Vocês gostam tanto de futebol assim, cara? Vocês torcem pra tanto time assim? Com detalhe, né? Às vezes você precisa que os dois marquem porque o cara postou, então você vai comemorar o gol da Holanda e o gol da Letônia, né? Exato. E aí ele falou, cara, eu nunca consegui pegar um padrão de vocês aí, né? Porque, pô, parece que tem um São Paulino na casa, meu pai, de fato, né? Uhum. Mas, pô, eu já vi vocês comemorando o gol do Corinthians contra o São Paulo, né? Então, porra, só lembrar o pessoal que, assim, eu sempre trabalhei com aposta esportiva aqui no Brasil, na Argentina não, né? Uhum. E assim, nunca teve muita aposta contra o River, assim, eu não precisei torcer, né? Ainda Sim. bem. Mas, porra, aposta em time brasileiro era mato, né? Sim. Então, tipo, várias vezes o meu pai aqui, fanático São Paulino, tinha que ir lá torcer pro Palmeiras, gritar um gol do Palmeiras, e o cara falava, cara, não detectei um padrão. E aí eu falei pra ele, ó, cara, a gente gosta muito de futebol. Eu falei, cara, eu acho que ele não tá preparado pra conversa, né? Olha, aqui a gente gosta muito de futebol, cara, que a gente vive a paixão mesmo, é a bola rolando, né? A gente é privilegiado de poder assistir os jogos e, cara, a gente vibra muito aqui, não tem jeito. Aí o cara olhou assim e falou, puta, esse cara tá contando alguma mentira, mas vou acreditar pra não perder o amigo, né? E assim foi, cara, tipo, essa é uma das histórias pitorescas, né? Tipo, eu tenho outra que quando eu fui pra Euro 2004... Eu fui jogar Gamão e fui pra ver a Euro 2004, né? E tinha um grego, cara, né? A Grécia acabou sendo campeã já dando spoiler e contando o final da história. Tinha um grego que jogava Gamão, cara, que ele apostou na Grécia campeã, velho. Caralho, que peito também, hein? Que peito, né, cara? Tipo, eu lembro que, cara, eu vi o primeiro jogo, que foi Grécia e Portugal. O primeiro jogo da Euro foi Grécia e Portugal, foi Portugal e Grécia. E a Grécia ganhou, na fase de grupos. Eu lembro que eu vi esse jogo, depois eu fui pra Lisboa ver o segundo jogo de Portugal, que foi contra a Rússia. E aí eu fui pra Alemanha e conheci o gregão. Conheci o Stavros, era o nome dele. Eu não lembro o sobrenome, é um sobrenome bem difícil, vai ser sempre, né, em grego, né? E aí eu lembro que, pô, eu conheci o Stavros lá na Alemanha, né, e os caras, tipo, meio fazendo bullying com ele. Falaram, esse é o cara aqui que apostou na Grécia pra campeã, né. Ele era um grego que morava na Alemanha, muitos gregos na Alemanha, né. Sim. E eu lembro até que eu cheguei na Alemanha de avião e fui de trem pra cidade que ia ter o torneio de Gamão e vi passeata com os gregos lá, com bandeira e tal. Aí depois conheci o Stavros, e o Stavros tinha aposto na Grécia pra campeã, e era o começo ali, né, do MSN, dessas coisas todas, e assim,
eu fiquei amigo do Stavros, tá? Eu falei, Stavros, não tem a menor chance da Grécia ser campeã. Ele falou, você quer apostar por fora, my friend, não sei o quê? Como que você não acredita na Grécia? Eu falei, a Grécia não sabe se a bola é quadrada, rapaz. Vocês não sabem, a Grécia vocês são bons de basquete, né? E olha lá, basquete de clube lá na Europa e tal. E, dando risada. Ele, vocês não sabem nada de futebol, não sei o quê. E o cara confiante. E aí depois, cara, eu lembro que eu voltei para Portugal para ver a final, né, justamente. Que foi Portugal e Grécia de novo, né? E já é Cristiano Ronaldo? Já é Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é o grande... É a grande promessa ali daquela Eurocopa de 2004, né? Sim. Olha, pênalti pra Suíça agora, falando em zebra de Eurocopa. É Suíça e França? É, França 0, Suíça 1 e pênalti pra Suíça agora, só isso. Caramba, hein? Por falar em zebra. E aí o Stavros pegou meu MSN lá, meu ICQ, né? E ele falou, não apostou com ele? Eu não apostei e tal. Eu não tinha Portugal pra campeã, mas eu tinha Portugal finalista e deu. Portugal ganhou da Holanda com gol espírita do Maniche, velho. E eu ganhei, assim, eu fui mal pra caralho nos torneios de gamão que eu fui jogar lá na Alemanha, né? E aí voltei pra Portugal que eu tinha uma amiga minha lá, né, me esperando. E aí, cara, eu fui ver o jogo de Portugal num bar lá no Porto, na Casa Agrícola no Porto, inclusive, lugar maravilhoso. E aí, a Grécia ganhou, ficou todo mundo com cara de ontem, a gente voltou pra casa, né, ia ter uma festa lá, a gente voltou pra casa que a gente tava, aí eu liguei o computador, tava lá 1 bilhão de mensagens do Stavros, tô rico agora, não sei o quê, fala alguma coisa, vocês não sabem porra nenhuma de futebol, seus sul-americanos, não sei o quê. Cara, ele tinha razão, é óbvio que o cara tava enxergando, quando o seu time tá jogando melhor que os outros, você enxerga antes dos outros, se você não tiver paixão. O momento mãe de Ná, eu nem sei o que é da vida do Stavros hoje, ele tinha, sei lá, uns 30 anos na época, a Suíça perdeu o pênalti, maravilhoso. O Stavros tinha uns 30 anos, antes era um parceiraço de gamão, assim, fecha as portas do clube lá. Hoje ele é dono de Ibiza, né, depois de hoje o cara, tem iate e tudo mais, ele arrumou, sei lá, uns 30 mil euros nessa brincadeira aí, cara. Que sensacional. Sensacional. Ele falou, eu vou pra Portugal, não sei o que, esfregar na sua cara. Eu falei, pode vir, eu não sou nem português, cara. Fala, se eu estiver na festa, eu não quero nem saber quem é o morto, eu quero chorar, malandro. Exatamente. Se vier pra cá, vai pagar cerveja, tá louco? Não é porque morreu o caranguejo que o mangue fica de luto, né, cara? E foi assim, essa é a história das apostas. Essa história da semifinal, eu quero que o Vini conte pra você, mas a única coisa que eu quero falar sobre essa história é que foi um dos maiores cagaços que a gente, banqueiro de aposta, passou na vida, tá? Porque tem um negócio, Vitão, que é a questão do banqueiro, pessoa física, ele vai repassando, correto? Ele não pega a carga de uma aposta que ele não pode pagar. De maneira alguma. Né? Ele, quer dizer, se o cara vem apostar, eu tenho 10 de bankroll, o cara vem apostar uma aposta que vão sair 20, eu vou ligar pro Lanza e vou repassar uma parte da aposta para ele. Perfeito. E sensacional. Foi exatamente isso que não deu para fazer, porque era uma aposta que, assim, os bookmakers não tinham, que, assim, era um valor muito baixo para um prêmio muito alto, saca? Sim. Então, assim, o cara vai falar, velho, você vai descarregar o quê? 100 cruzeiro aqui de jogo nessa acumulada louca? Não, o banco é você, velho. Falava, não, mas peraí, bicho. Não vai lá o que vai pagar, não, o problema é seu, bicho, se vira sozinho. Caramba, que pânico. Vitão, essa experiência toda com a aposta te dá um olhar para enxergar a distorção mais fácil do que para os outros? Cara, eu acho que hoje em dia o conhecimento de aposta tá muito disponível pra galera ali, né? A galera que entra nos grupos. Não tô falando nem dos grupos pagos, né? Mas as comunidades de aposta. Hoje tem vídeo, né? Agora, claro, a gente tem isso no DNA de qualquer maneira, né? Assim, ao gol da França, Benzema. O Benzema é outra humanidade, né? Ele é foda. Então, assim, hoje o conhecimento está acessível, né, para as pessoas. A gente vê alguma outra distorção, né? Que nem outro dia eu estava vendo, só para citar um exemplo aqui, né? De coisas que às vezes o radar continua pegando, né? Tá rolando a Champions League da Ásia, né? Uhum. E assim, eu sou um pouco hipster de futebol, então às vezes eu gosto de saber o que tá acontecendo. Não sou aquele hipster que fica mostrando que é hipster e tal, mas de vez em quando nós gostamos de um jogo alternativo. E eu tava vendo na lista lá do SofaScore que ia ter um jogo de um time de Filipinas contra o time da China, certo?
O time da China, o Beijing Guoan, que é o time do Renato Augusto, que é o time daquele filho da puta, daquele Fernando lá, do caso Robson e tudo mais, né? Ia com o time sub-19 porque os profissionais estavam em férias. Mas estava jogando contra um time de Filipinas, velho. Tipo, que não tem tradição de futebol, saca? Uhum. Não é uma liga que, tipo, a Tailândia, por exemplo, que contrata um monte de sérvio, brasileiro, argentino, entendeu? Tipo, não tem tradição, mas é uma liga que paga bem, saca? Filipinas não é uma liga que paga bem. Sim. Né? Então ia jogar com a garotada do Beijing Guoan, foi sábado isso que aconteceu. Sábado agora, né? A gente tá falando na segunda, né? Foi sábado que aconteceu. Perfeito. E aí, velho, o que aconteceu? Aí, fui ver as odds, 1,10 no time de Filipinas, cara. E eu falei, eu acho exagerado. Eu já tinha visto que ia jogar com sub-19 e tal, É outro jogo, o jogo que... Olha o gol da França. Gol da França. 2-1? Benzema. Benzema. Que homem. Demais. Então, assim, eu tinha visto já que ia jogar com 19, com sub-19, sub-20, eu sabia, entendeu? Uhum. Mas eu não achei que o time de Filipinas fosse tão favorito, saca? É outro jogo, o profissional joga um jogo e o sub-20 joga outro jogo, é verdade. Mas o de Filipinas, velho, com todo respeito à nação, né? E aí eu fiz uma fé. Eu fiz duas fé nesse jogo. Eu gosto de falar fé porque é o jeito que as pessoas falam mesmo, não precisa emperiquitar pra falar. Eu fiz uma fé no X2 desse jogo, que pagava 5,50, mas não foi pra arrumar muito dinheiro, foi uma funny bet total ali. Uhum. E quando tava 1-0 pro time de Filipinas, né, que eu estava perdendo a minha aposta, eu apostei que ia sair mais um gol faltando 20 minutos. Uhum. E definitivamente saiu o gol do Beijing Guoan. E foi um jogo parelho, cara. Não foi um jogo de um time só, entendeu? Sim. E aí agora teve o jogo de um time da Tailândia contra um time da China também com sub-19. E aí pagou 1,10, mas aí eu já entendo mais. Porque o time da Tailândia, ele tem jogador profissional estrangeiro de tudo que é canto. Entendeu? Então, às vezes, acho que você acha alguns spots desse, mas assim, é muito mais difícil do que as pessoas imaginam, tá? Assim, sim. É muito, muito mais difícil, muito, muito complicado, né? Geralmente o pessoal vai estar com a razão, né? Quem faz as odds. Sim, até porque eles têm o mercado inteiro para comparar, né, Vitão? Isso. Agora sim, para você jogar com diversão, esse tipo de aposta é o tipo de aposta certo, cara. Apostar em virada, apostar em odds altas, entendeu? Tipo, aí você vai se divertir muito mais, cara, eventualmente do que... se você apostasse na França nesse jogo, você ia se divertir porque a França virou, mas e se a França não vira? Você vai lá empatar R$1.000 para ganhar 500, para ganhar 400 e, a França não ganha, você não se divertiu e não ganhou dinheiro, saca? Então, para mim tem dessas, né? Eu gosto muito do componente de diversão, tanto no poker quanto nas apostas, né, cara? Para mim é um sagrado desses dois rolês aí, é a diversão. Sensacional, Lanzinha. Cara, eu peguei essa primeira parte, eu peguei a história do Vitão na Argentina, porque ele conta, né? Mas ninguém sabe direito com quantos anos que foi e tal. Foi muito legal essa conversa aqui. Que legal o Vitão, que é tão próximo da gente, e às vezes a gente não para conversar assuntos que são tão importantes. Eu ouvi casos tão legais, dividir isso com o ouvinte é sempre espetacular. Obrigado, Vitão. Semana que vem tem mais. Nós vamos para as nossas redes sociais, mas não sem antes ouvir a palavra de Gustavo Eronville. Olá, jogador! Eu sou o Gustavo Eronville, organizador do melhor home game da internet, o Poker for Fun. O Poker for Fun é um clube exclusivo para jogadores recreativos e não faz parte de nenhuma liga de pôquer. Ou seja, jogando no Poker for Fun, você estará longe dos profissionais, enfrentando somente jogadores que estão inscritos no clube. Oferecemos jogos de No Limit Hold'em e PLO 5 em limites super baixos para que você possa se divertir contra outras pessoas que estão lá com a mesma intenção. Se você gosta de pôquer e quer viver a experiência de um home game baratinho entre amigos, chame no WhatsApp 31 99928 2881, repetindo 31 99928 2881 e venha jogar comigo e com o Calil no clube mais divertido do PP Poker. Muito obrigado, Heron. Venha jogar conosco no Poker for Fun. O jogo tá cada dia mais legal. Lanza, descobri
que Leonardo Lopes, o Léo Lopes, lá da Radiofobia, uma das maiores autoridades em sons de podcasts, ele é editor, ele é produtor de um monte de coisa, ele edita, entre outros, o Nerdcast. Descobri que ele é nosso... Exatamente isso que eu ia falar agora, Radiofobia, que é quem edita os Nerdcasts. Exatamente. Sabe de que ele é ouvinte, cara? Alguém outro dia falou que estava muito bem acompanhado, porque ele ouviu o PokerCast junto com o Rodrigo Seiji. Então bota nessa lista aí, Léo Lopes, que gosto tê-lo como ouvinte nosso. Ele contou isso pra gente ali outro dia no grupo do Telegram do Radiofobia. Minha resposta foi: pera aí que eu morri. Na hora que eu ressuscitar, eu respondo. Aí sim. Desculpa qualquer coisa, patrão. Aliás, desculpa o áudio, né, cara? Nosso som foi melhorando ao longo do tempo muito por causa dele, mas ainda não chegamos no áudio perfeito. E cara, que gosto e que honra de ter como ouvinte. Boa. Torneio PokerCast? Torneio PokerCast. Toda terça-feira a gente faz aquela live ali no Google Meets. Aliás, tô a fim de mudar ela para o Clubhouse. O Clubhouse não tem Meet, não tem vídeo, não tem risco da gente ver os caras com camisa de clube de futebol que a gente não gosta. É só áudio de regata, é só áudio, mas por enquanto tá no Google Meet, a gente encontra toda terça para fazer aquele chatzão maravilhoso e jogar o torneio. E o campeão dessa semana foi ninguém menos que Patrick Jane. Patrick Jane, se você, Lanzinha, não se lembrou, não identificou o nome da pessoa, é ninguém menos que Vinícius Nogueira, aquele homem fino e elegante que resolveu o problema do meu laptop, não perde um spot de nos dar falhinha, e dessa vez foi lá e jantou a turma toda. Sérgio em segundo, Joker em terceiro, Pita em quarto, eu caí ali numa sexta colocação árdua. Enfim, meus parabéns, Vinícius, que homem. Bem puxado, meu patrão. Cara, o Michel Mazzoni mandou também uma mensagem para nós. Michel, te lembro, Lanza, é aquele cara que mandou os produtos maravilhosos de cabelo que vem usando até hoje. Aquela linha da Timberman que ele mandou pra gente, né, pra mim, pra você e pra HP, é demais, né, cara? Demais. E ele me ligou pra me pedir um ajuste técnico, cara. Eu dei dicas técnicas pra ele, de onde procurar técnicas de torneio, porque obviamente não vou ser eu que vou dar dica de torneio de Texas Hold'em, e ele deu uma ajustadinha no jogo dele e cravou os 3 torneios seguintes. Que máquina! Que máquina, que homem! Então, meus parabéns aí, que homem sensacional, parabéns, Michel, fico feliz demais que, cara, poker é isso, né? Pequenos ajustes às vezes geram grandes resultados. Exatamente, patrão. Deixando também nosso abraço para mais uma presença internacional no nosso grupo, Rafael de Alencar de Brisbane, na Austrália. Temos novo correspondente australiano, desde que perdemos o Fernando, né? Que o Fernando voltou para cá. Então, muito bem-vindo ao grupo. O Rodrigo de Foz do Iguaçu mandou um elogio à entrevista do Campelo, cara, adorou a entrevista do Campelo e falou que abriu a conta na Pay for Fun para jogar na America's Card Room. Fico muito feliz. Para nos mandar áudios, vocês têm o telefone aí no grupo. Hoje eu não toquei porque não tínhamos áudios novos e vamos à nossa tradicional finalização. Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo. Onde tem poker, o Super Poker está. Na aba de clubes temos a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e, claro, o PokerCast. Revistaflop.com.br, a sua revista de poker há mais de uma década, contando as grandes histórias do poker. Assine já. E Bilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Lanza, tô assistindo um documentário no Netflix, que é uma série, raras séries que eu assisto. Quando assisto, normalmente são documentários. E outro filme eu vi no avião, que é a nova forma de dizer que ele caiu do caminhão. A série é This Is Pop. É uma série sobre música pop. Eu tô no 4º episódio, mas já indico com a maior tranquilidade. É demais, é absolutamente incrível. Nota 10 para essa série. E são documentários que vão explicando como a música pop foi criando as revoluções dentro dela. E é realmente nota 10. E o documentário que eu assisti no avião, ou que caiu do caminhão, ou da forma que o nosso querido ouvinte preferir, chama More Than Miyagi, The Pat Morita's Story. E exatamente isso, Lanza, é a história do ator que fez o Sr. Miyagi, do Karate Kid. É uma história pesada de vida,
punk e as coisas trágicas são muito trágicas e as coisas felizes são muito felizes. Qualquer coisa que eu falar além daqui é spoiler, então não vou recomendar nada além disso, mas muito bom também o documentário. Sensacional. Grande senhor Miyagi. Bom, essa semana eu fui ver um filme novo, já que eu tô sem séries novas, então eu fui ver um filme que o Prime Video da Amazon Prime tá gastando bastante dinheiro em publicidade, e normalmente esses filmes tendem a me chamar a atenção, nem só para criticá-los. Então o filme com Chris Pratt, A Guerra do Amanhã, é um filme justo, 2 horinhas ali, movimentado, uns tiros, meio sacado, ficção científica, eu gosto, um pouquinho de comédia, eu gosto, então no geral daria ele para ali uns 6.8, mas assim, como diversão, aquele domingo à noite, você não tem nada para fazer, vale a pena colocar, mais do que isso seria exigir muito do roteiro. Você está dizendo que é melhor ver o filme do que ver Fantástico. Muito melhor. Aí é muito melhor. Mas, às vezes, você pode se divertir vendo o cavalinho dos gols do Fantástico no domingo. Ou não. Ou não. Olha, fica uma dica também que a HBO, para quem assinar até dia 31 de julho, se não me engano, sim, até o final de julho, R$10 apenas, a assinatura que seria R$20, cai para 10 e ela dura enquanto durar a sua assinatura. É verdade, HBO Max, né? Exatamente, fica essa recomendação, né? Pera aí que você acabou de me lembrar uma coisa que eu não posso esquecer, porque sexta-feira agora estreia Viúva Negra, o filme dela mesmo, o filme de origem da Viúva Negra, gravado no passado, para quem acompanha o MCU sabe do que eu estou falando, ele estreia sexta-feira, dia 9, imperdível. Esse saiu, sentamos e bala. @Gui Calil e @Lanza Maia são os nossos Instagrams e Twitters. Pay for Fun, pagamentos online com praticidade e segurança, depósitos e saques direto nos principais sites de apostas e de pôquer. Troque suas fichas pelo Fichas.net e jogue pôquer no Poker for Fun. Jogue com recreativos, venha jogar comigo e com o Heron. Para nos achar é só procurar Super Poker no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique, nos dê 5 estrelas e mande o PokerCast para todos os seus amigos. A edição é do sensacional Rodolfo Vidal, que hoje sofreu muito. Um grande abraço a todos, prometo que na semana que vem estarei com o microfone novo, com áudio um pouquinho melhor para salvar o Rodolfo e até a próxima semana. Ouviu aí, né, Léo Lopes? Ouviu, né, Léo Lopes? Dá mais essa semana de libera só mais uma, vai. Vamos que vamos, valeu, até mais. Amigo ouvinte do PokerCast, se você gostou dessa entrevista, gostou desse PokerCast, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Quem sabe você me indica um jogador e eu trago pra cá pra entrevistá-lo no PokerCast Super Poker. Valeu! Playing for the high one, dicing with the devil, a gun with the flow, it's all a game to me. 7 or 11, snake eyes watching you. We double up or queen, double sticks or three, the ace of spades, the ace of spades. For fools, but that's the way I like it, baby. I don't want to live forever. And don't forget the Joker. Pushing up the 18, know you wanna see me. Dance man's me again. I see it in your eyes. Take my look and die. The only thing